Boa noite, pessoal. Queria abordar um pouquinho aqui sobre câncer coloretal rapidamente. Servir de um empurrãozinho aí para quem estiver tendo que estudar e estiver com um pouco de preguiça, assim, fazer uma apresentação geral das informações aqui, mas nada tão detalhado. Sempre recomendo você ir direto nas fontes. Por exemplo, essas aí que eu coloquei, que são muito boas. Então, vamos lá. Um dos objetivos aqui que eu quero tratar é analisar o câncer de intestino, no geral, as síndromes genéticas, a associação delas com o câncer de intestino e os pólipos, né, que eles são importantes para entender essa situação, essa patologia. Primeiro que falando da epidemiologia do câncer, né? Ele é um câncer comum, frequente, ele é o terceiro mais incidente em homens e o segundo mais incidente em mulheres no mundo. Aí você pode olhar na imagem, ele é o terceiro ali nos homens e o segundo nas mulheres. E ele é a terceira maior causa de morte por câncer no mundo. Ele é mais comum na Europa, na América do Norte e na Oceania, mas isso não significa que ele não seja importante, significativo aqui no nosso país. Os fatores de risco. Bem, olhando lá a epidemiologia, o que pode causar, ocasionar, onde é mais frequente, nós temos que a idade é um fator fundamental aí no câncer. Ele é pouco comum antes dos 40 anos e a sua incidência aumenta bastante após os 50. Quanto ao sexo e a etnia ali, abordar os dois juntos, ele é mais comum em homens e é mais comum em negros. Então, no caso de um paciente que seja homem negro, o risco vai ser bem maior e a letalidade também é maior nesses pacientes, tanto a incidência quanto a letalidade, o que justifica uma atenção maior. A doença inflamatória intestinal que eu coloquei ali podem ser duas que existem lá nas fontes, que é a retocolite ulcerativa idiopática e essa, no caso das doenças inflamatórias intestinais, depende diretamente da extensão e da duração da doença. Então, se pega uma porção pequena e durante pouco tempo o paciente desenvolveu isso, né, a patologia apareceu há pouco tempo, o risco é pequeno, mas se carregar esse quadro aí durante anos a fio, o risco fica significativamente maior. Só um número aqui, a colite, né, inflamação do cólon esquerda, aumenta cerca de 3 vezes o risco, enquanto a pancolite, que seria a inflamação de todo o cólon, o risco aumenta de 5 a 15 vezes. Então nós temos que nós percebemos, né, que o risco é bem maior nessa população. A proctite ou proctossigmoidite, o risco não afeta muito, ele é igual ao da população normal. E também nesse grupo aí de doenças inflamatórias, nós temos a colangite esclerosante primária, que aumenta o risco independente da extensão ou da duração do quadro. Em contraste aí, né, com a retocolite que eu falei agora há pouco. A doença de Crohn, ela parece estar associada, né, ela diminui a motilidade do trato, aumenta o tempo de contato dos possíveis carcinógenos, né, com o intestino. Então ela pode ser um fator de risco, mas de acordo com a literatura aí que eu vi, parece estar associado, não é nada definitivo. Sobre radiação abdominal. Adultos que receberam radiação por câncer durante a infância, por exemplo, para tratar um câncer enquanto era adolescente, criança, precisam ter um atendimento maior, porque nós sabemos que essa radiação ela pode ocasionar displasias, né, que resultam em câncer. E acromegalia, existem evidências aí de maior incidência nessa população que possui acromegalia e a Sociedade Americana sugere a colonoscopia ao diagnóstico. Então, você viu que a pessoa tem acromegalia, você vai
realizar uma colonoscopia para poder analisar se existe esse câncer lá no indivíduo, fazer o devido acompanhamento. Sobre as síndromes hereditárias ali, são duas as principais, né? A primeira é a polipose adenomatosa familiar, chamada PAF, e ela tem variantes. Por exemplo, existe a PAF atenuada, que ela vai ter uma apresentação menos agressiva. Bem, e existem outras apresentações também que vocês podem ver no patologia, bases patológicas de Robbins, só que eu não dei uma ênfase muito grande nisso. A PAF, como vocês podem ver aí nessa imagem à direita, isso é um cólon, ele está revestido de centenas de pólipos, né? E de um cólon que foi retirado de um paciente. A PAF ela é responsável por 1% dos cânceres coloretais e ela resulta de uma mutação no gene APC, que é aquele nome em inglês ali, né? Adenomatous polyposis coli, provavelmente algo assim, que ele influencia no surgimento de pólipos. E os pólipos eles apresentam, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, uma função primordial aí no desenvolvimento do câncer de colo. Aí embaixo eu coloquei o paciente que vai ter essa condição, ele vai apresentar centenas ou até milhares de pólipos em todo o intestino dele. E o quadro clássico, o indivíduo ele vai apresentar sintomas há mais ou menos aos 16 anos, né? Os sintomas de câncer de colo retal, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente também. E se não for tratado, se não houver a medida terapêutica recomendada para essas síndrome familiar, essa doença familiar, 90 a 100% dos indivíduos terão câncer aos 45 anos. Então, é importante fazer o acompanhamento e o diagnóstico é apenas com teste genético, né? Você tem que fazer o teste genético para ver se a pessoa tem a mutação no gene APC. Acho que é isso. Aí a outra síndrome hereditária que é muito importante no câncer de colo, ela é não polipose em contraste com a outra, né? Ela não vai ter apresentação de pólipos, não vai depender desse surgimento de pólipos, o que dificulta até seu diagnóstico, né? Geralmente quando tiverem uma família, o pai, o avô, diversos parentes desenvolveram câncer coloretal, jovens, que você pode ver no terceiro tópico, precoce, média de 40 anos, começa com os 40, o índice médio é 48 anos. Então, por não ter os adenomas, quando você fizer, por exemplo, uma colonoscopia, você não vai conseguir visualizar um cólon cheio de pólipos que são possíveis oncogênicos, né, carcinogênicos. Então, é mais difícil o diagnóstico dela. E você vai fazer mais ou menos o que eu disse antes. Vai olhar o histórico familiar, é muito importante o histórico familiar. Ela é uma doença autossômica dominante, igual a outra também. Ela é responsável por 5% dos cânceres coloretais, precoce, como eu já disse, e ela ocorre principalmente no colo direito. E tem que prestar muita atenção nela, quando você faz, por exemplo, a colonoscopia, você tem que percorrer o colo inteiro. Porque existem lesões sincrônicas. O que são lesões sincrônicas? Aparece no colo direito e esquerdo. Se você lembrar lá eu não coloquei uma imagem da anatomia do colo, mas você pode lembrar que ele faz um contorno, né? Tem um colo ascendente, o transverso e o descendente que vai resultar lá terminar no reto. Então, ocorre nesses dois cantos. E a colonoscopia você vai entrar o que é pelo colo esquerdo, vai passar pelo transverso e chegar no direito. Então, você precisa dessa visualização completa do cólon quando realiza esses exames. E essa síndrome familiar, ela é comum existir em cânceres, outros cânceres acometem também, não só o câncer de cólon. E um muito importante é o câncer, é o carcinoma endometrial. Então, prestar atenção também em mulheres, uma família de mulheres que tem carcinoma endometrial, um paciente lá, você olha
analisa para poder tentar dar o diagnóstico e, novamente, é um diagnóstico de teste genético. Revendo aqui, né, eu percebi que eu pulei os hábitos de vida ali. Então, gente, nos fatores de risco, o que se percebeu, né? Que, primeiramente, não existe um consenso. Por exemplo, o livro de clínica médica da USP, ele apresenta que existem estudos conflitantes, que existem estudos que dizem, olhem, esses fatores que vocês apresentam como protetores ou de risco, e existem estudos que dizem o contrário, né? Então não podemos bater o martelo e definir, isso é definitivamente um fator de risco, definitivamente um fator protetor, mas o tratado de oncologia mesmo ele já traz com uma certeza maior. Então, para sabermos é o seguinte: frutas, vegetais, uma dieta rica em fibras, são fatores protetores? Bem, se você pensar que se você comer fibras, você vai aumentar a sua motilidade, né? Deixar a motilidade mais fácil, que você vai deixar os carcinógenos com menor tempo de contato com, com a parede, né? O lúmen lá, a parede intestinal, realmente faz sentido serem fatores protetores, né? Frutas, vegetais, dietas ricas em fibras, são antioxidantes, são, possuem substâncias antioxidantes, aumentam a motilidade, né? Nesse sentido, acho que são protetores. Carne vermelha, diabetes mellitus, álcool e tabaco, se eles apresentam risco, né? Assim, não, novamente, não se tem certeza, mas esses 4 fatores eles são apresentados em muitos lugares como fator de risco. E o AAS, aspirina, né? Ácido acetil salicíleo, algo assim. Indivíduos que tomaram doses concentradas aí, né? Ponderadas, não no exagero, ao longo da vida aí, o pessoal em estudos perceberam que pessoas que tomaram a AS aspirina tiveram uma incidência menor de câncer, tudo bem?